Pode. Gente, apareceu aí uma mensagenzinha só avisando que essa gravação, essa aula está sendo gravada, tá certo? Para compartilhar com os demais alunos. Então, me apresentando novamente, vai que alguém não estava no último encontro. A Cris me apresentou no último encontro, né? Meu nome é Ana Paula. Vou estar acompanhando a vocês nos próximos encontros, devido ela não está podendo agora ficar fazer esse acompanhamento, tá certo? Então, vou estar acompanhando vocês, e aí ela está dando esse suporte para mim, né? Fazendo esse acompanhamento também, eu estou auxiliando ela nesse processo, tá certo? Então, vamos nós, gente. Boa noite, sejam bem-vindos, né? Hoje é o nosso sexto encontro. No nosso sexto encontro, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre demonstrações contábeis, né? E dando, é claro, o encerramento da aula passada. Então, sejam bem-vindos aí e vamos nós aqui para os slides. Vamos cá, os slidezinhos. Turminha, só para lembrar, nosso curso assistente de contabilidade tem 160 horas, tá ok? Então, quem já está concluindo as atividades já garantiu aí 160 horas no certificado. E aí, na nossa aula de hoje, o que nós vamos ver? Ana Paula, o que é que vamos ver na aula de hoje? Gente, na aula de hoje, vamos começar a falar sobre a apuração do resultado do exercício, demonstrações contábeis como um todo, né? Tanto balancete, balanço patrimonial, DRE, a padrão internacional de demonstrações contábeis, DFC, DLPA, DVA e o SPED, tá certo? E, Ana Paula, nos próximos encontros, no sétimo encontro, a gente vai começar a falar sobre questões trabalhistas, que é o que começa no volume 2 da nossa apostila, tá certo? No oitavo encontro, a gente fala sobre legislação societária e tributária, e no nono encontro, aplicação na informática. Dependendo de como é que vai ser o encerramento, se a gente vai, de fato, fazer esse encerramento junto, ou se vai ter uma live geral, a gente vai confirmar o conteúdo do décimo encontro, que seria o último encontro, tá certo? Dia 13/9. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a apuração do resultado do exercício. E antes, queria tirar uma duvidazinha com vocês. Já temos aqui 17 pessoas. Oi, Eric, boa noite, sejam bem-vindos. Queria saber de vocês sobre as atividades, né? Tem alguém com alguma dúvida, algo que eu possa estar ajudando? Como é que está aí a plataforma, as atividades? E aí, ninguém, nada para falar? Pode escrever também no chat ou então no bate-papo. Tem alguma dúvida, vocês? Rafaela comentando que já resolveu as dela, né? Graças a Deus e graças às explicações. Que massa, Rafaela. Que massa. Simone aqui dando boa noite. Pronto, então vamos nós, né? Dando continuidade aqui. Gente, os indicadores estão subindo sobre a realização dos exercícios, dos questionários na plataforma. Eu fico muito feliz, tá certo? Lembrando e esclarecendo melhor aquela questão do certificado. Ana Paula, o que é necessário para receber o certificado? É necessário que você tenha as presenças, né? E aí as presenças a gente confirma também quando você assiste, sem ser ao vivo, assiste às aulas gravadas. E o que é necessário mais, Ana Paula? É necessário a sua média ser igual ou superior a 70. E como é que é formado essa média, né? Ela é formada em cima dos questionários da plataforma. Então, a gente tem 2 questionários lá na plataforma, questionário 1 e questionário 2. Você conseguindo tirar a meta lá, que é 70, nos 2 questionários, você já garantiu o seu certificado. E, Ana Paula, e essas atividades que foram feitas, foram passadas anteriormente pela Cristina, que você vai passando também, essas atividades valem nota? Gente, elas não valem nota, elas valem o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui. Por quê? Imagina só, lá naqueles questionários, eles têm questões gerais, objetivas. Aqui, na aula, a gente faz atividades subjetivas de criação de razonetes, lançamentos, né? Fechamento do balanço patrimonial.
Então, de fato, a contabilidade é todo esse processo. Então, é muito importante as aulas ao vivo, é muito importante você tirar a dúvida, você tentar fazer esses lançamentos que são feitos aqui, né? Mas, para o certificado, é necessário apenas responder questionário 1 e questionário 2. Quem respondeu questionário 1 e questionário 2 e tirou notas assim, igual ou acima de 70, já está com o certificado garantido, tá certo? Então, vamos nós, o Raul comentando, não vou mentir, não cheguei a fazer nada, mas irei colocar tudo em dia. Raul, vou te falar, se for dos questionários, eu espero que você tenha entrado pelo menos para ler o material, porque muita gente já saiu da plataforma porque não respondeu os questionários. E aí, automaticamente, o sistema já retirou essas pessoas. E, Ana Paula, isso estava previsto? Sim, estava previsto. Foi falado lá no edital de gratuidade, dizendo que quem não acessasse a plataforma nas primeiras semanas iriam ser excluídos. E ainda durou, foi tempo. Agora, se não me engano, foi depois do feriado. Então, na quarta-feira, já não tinha muita gente na plataforma. Foi mais ou menos 45 pessoas que saíram de 300 alunos. Deixa eu só confirmar aqui. Vamos ver. Saíram, na verdade, deixa eu ver aqui, saíram 44 pessoas, tá certo? Ao todo saíram 44 pessoas, de 300, 44 pessoas foram excluídas, tá? Agora eu me lembrei de alguns alunos meus falando, aqui não é BBB, mas tem eliminação. Então, de 300 alunos, que a turma da Cris tem são 5 turmas, cada turma com 60 pessoas, então de 300 alunos, 44 foram eliminados por não acesso à plataforma, tá ok? Então, é isso. A gente tem que agilizar, já está perto do encerramento. Setembro está chegando. Dia 13 de setembro é o último dia, né, desse curso, então vamos garantir nosso certificado. Tem mais alguém com alguma dúvida que eu possa ajudar? Ou vamos iniciar aqui, ou nos reter aqui exatamente as atividades que a gente estava fazendo na aula passada? O que é que vocês me falam? Tudo ok? Boa noite, Janerson, Tamile, vamos ver aqui. Já resolveu as atividades. Perfeito. Então é isso, gente. Vamos iniciando. Acho que não tem. Qualquer coisa vocês vão escrevendo, ou então podem abrir o áudio aí para tirar alguma dúvida, tá certo? Turma, vamos nós. Na aula de hoje, a gente vai ver a apuração do resultado do exercício, né? E aí, Ana Paula, o que seria essa apuração do resultado do exercício? A aula passada, a gente começou a fazer essa apuração, tá certo? E como é que foi esse processo? A gente começou a fechar as contas. E é claro, gente, que essa apuração, ela está prevista também, né? Esse material, esse conteúdo está previsto lá na apostila. E é importante destacar que lá na apostila vai ter muito mais informações. Então, no nosso encontro são 2 horas para que a gente possa falar sobre todos esses temas aqui, ó. Demonstrativos contábeis, apuração do resultado do exercício, demonstrações contábeis, balancete, balanço patrimonial, DRE e todas as demais informações. Isso faz parte, gente, da página 69 a 89. Aqui na aula de hoje, nós vamos falar, ó, de forma rápida sobre esse conteúdo, porque são 2 horas. Mas é claro que para você sair daqui, ó, uma pessoa expert ou bem mais avançado na contabilidade, o que é que eu aconselho? Pesquise, leia, siga páginas de pessoas que têm conteúdo na área contábil, tá certo? Isso é muito importante, porque não é só 2 horas que vai fazer milagres, né? De você conseguir captar toda essa informação. Você tem que procurar em outras áreas também, né? Saber um pouquinho mais. Então, até o momento, vocês já viram introdução à contabilidade, conceitos contábeis, né? Que durou aí. Deixa eu ver, se foi até a 5ª aula, então durou 5 aulas, introdução à contabilidade e conceitos contábeis. E agora, na 6ª aula, a gente entra em demonstrativos contábeis, tá certo? Que é o que a gente vai começar a falar hoje. E aí, gente, o que é uma apuração do resultado do exercício? Alguém pode me perguntar.
Gente, essa apuração do resultado do exercício, o objetivo dela é que todo mundo que tenha o usuário da contabilidade, né, organize aí as alterações e mudanças do patrimônio líquido. Ou seja, no final das contas, eu quero entender se teve lucro ou prejuízo a empresa. E é claro que quem é dono, quem é empresário, quer sempre ter lucro, né? Porque vamos pensar comigo, se eu pudesse, se eu tivesse um salário, um valor desse, um salário não, um valor para investir em uma empresa, e aí abro a empresa, tenho todo o trabalho de criar essa empresa e de manter ela. E no final das contas eu tenho um prejuízo. Caramba, que coisa ruim, né? Era melhor ter pegado esse dinheiro e colocado talvez em algumas ações ou em algum tipo de investimento de renda variável, renda fixa, né? Então, a ideia é que a gente, no final de um período, não tenha prejuízo, que a gente feche de forma positiva. E como é que, Ana Paula, a gente pode estar verificando isso? Se eu tive um fechamento ou uma apuração do resultado do exercício bom ou ruim? Gente, através dessa apuração do resultado, tá certo? Que fecha aí um período, né? Normalmente tem anual, então de janeiro a dezembro. Mas acontece que, imagina só, a maioria das empresas, elas trabalham com um contador que é apenas prestador de serviço. Então, eu contrato um contador para fazer o meu fechamento do resultado do exercício. Esse contador tem vários outros clientes. Então, na grande maioria, o contador não deixa para fazer esse fechamento apenas no final do ano, não, porque senão ele fica sobrecarregado. O que é que na grande maioria faz? Em bimestres. A cada 2 meses ele fecha, ou então a cada 6 meses ele fecha, porque aí ele vai fechando o resultado dessa apuração, verifica se tem alguma coisa para mudar e já faz essas mudanças. No final do ano, quando ele vai fazer, ele já sabe que os períodos estavam fechadinhos bonitos. Isso facilita para a vida dele. Vejam só, tá ok? Então, na grande maioria se fala de janeiro, ó, não necessariamente aqui, ó, não necessariamente de janeiro a dezembro, mas apenas respeitando a periodicidade anual. Então, a gente vai fazendo esses pequenos fechamentos, que é para ver se está tudo ok, se as contas estão perfeitas, batendo, e no final a gente fecha tudo, tá certo? Mas não necessariamente eu preciso esperar exatamente 12 meses para fechar a minha apuração do resultado do exercício. Eu posso estar fechando isso para ficar verificando se está ok, tá certo? O contador da empresa que eu trabalhava, anteriormente, ele fechava a cada bimestre, se não me engano. Então, a cada 2 meses, ele fazia um fechamentozinho, verificava se estava tudo ok. E assim, ele não se sobrecarregava no final do ano. Gente, e aí, de vocês? Alguém já trabalhou na contabilidade e tem alguma coisa a comentar sobre essa questão do fechamento, da apuração do resultado do exercício, como é que era na sua empresa? Tem alguém que quer compartilhar essa experiência ou algo do tipo? O que é que vocês me dizem? Ou todo mundo aqui, nenhum daqui trabalhou na área contábil? Ninguém trabalhou na área contábil ainda? Vamos ver. É meu primeiro contato, Eric. Ah, tranquilo, Eric. É bom que você já vai entendendo a dinamicidade, não tem problema nenhum, não. Então, vamos lá, dando continuidade. Gente, revisando a aula anterior para que a gente possa dar continuidade a essa, tá certo? Na aula anterior, o que é que a gente estava vendo? Né? E aí chega exatamente no resultado na apuração do resultado do exercício. Simone comentando que também é o primeiro contato dela. Maravilhoso, Eric e Simone. Vou dizendo logo, não se assuste, né? Porque às vezes a gente diz assim, caramba, olha, contabilidade, eu fiquei horrorizada, não quero me formar nessa área, né? Às vezes você tem essa percepção, mas, gente, contabilidade é algo que você vai cada vez mais gostando e entendendo, é uma dinamicidade. Contabilidade é uma área que está sempre em atualização. Então, quem gosta de estudar, de leis, de ficar se atualizando todo o tempo, é uma área maravilhosa para esse tipo de pessoa.
Por quê? Legislação. Toda hora você tem que estar de olho. Sempre está surgindo uma medida provisória nova, uma lei nova, um imposto, uma forma de tributação nova. E aí você tem que estar de olho essas tributações, né? Olha aí, Sebastião, boa noite. Eu já trabalho na área. Olha aí, Sebastião, que maravilha, né? E aí, eu estava falando aqui, Sebastião, estava perguntando exatamente sobre essa questão, porque eu estava falando sobre a apuração do resultado do exercício, que nem todo contador deixa para apurar apenas no término do exercício, né? Tem contador que vai fechando para fazer verificação a cada bimestre, trimestre ou até mesmo semestre, né? Ou seja, não deixa tudo para o final, porque senão acaba se sobrecarregando. E se você tiver muitas empresas para fazer fechamento do exercício, né? Aí você vai ficar louco. Final do ano, fechando um monte de empresa, não dá certo. Então, é melhor ir fazendo esses fechamentos para no final fazer sua verificação final, né? E isso não te sobrecarrega. E aí eu perguntei se alguém concordava, se já tinha feito diferente. Você, Sebastião, já fechou? Como é que vocês faziam o fechamento? Ou você trabalhava auxiliando, ou realizava mesmo esse fechamento de apuração de exercício? O que é que você me diz? Pode escrever ou falar, tá? Você que sente, sinta-se à vontade. Vi que está com o áudio aberto, vai falar? Ai, desistiu. Então, qualquer coisa pode escrever ou falar, viu? Fique à vontade. Enquanto isso, gente, a gente estava falando sobre a apuração de resultado do exercício, e é lógico que isso tem totalmente vínculo com a nossa aula passada. Na aula passada, a gente estava fazendo lançamentos contábeis, né? E era exatamente esses que estão aqui no lado, ó. Criação de uma empresa com capital inicial de 20 mil. E aí nós vimos que tem um lançamento capital social de 20 mil. E esse capital social entrou aonde? No caixa, certo? Então, aqui para cá. Compra de produto para revender por 10 mil. Então, comprei um produto, saiu da onde? Do caixa. E entrou aonde, Ana Paula? No estoque. Foi compra de produto, né? Compra de materiais de escritório a prazo por 2 mil reais. Então, foi a prazo, logo eu adquiri uma obrigação, com a obrigação de pagar 2 mil reais. Coloquei como fornecedor e criei uma obrigação, tá certo? Essa obrigação do fornecedor também me surgiu uma compra que era material de escritório. Compra de móveis e utensílios a prazo, então botei contas a pagar, né? E de móveis e utensílios. Veja sempre que a cada crédito, um débito de igual valor, né? O item é venda para o cliente B, no valor de 3 mil a prazo. 3 mil reais foi uma venda, então entra como receita, né? E aí tem dizendo aqui, no valor de 3 mil a prazo, logo me fez, né? Ou me deu direito a receber. E aí surgiu contas a receber de 3 mil. E aí tem venda para o cliente C no valor de 1.000 reais à vista. E aí, à vista, uma receita de 1.000 reais e entra no caixa 1.000 reais, porque foi à vista, né? E pagamento de 2 mil reais a meu fornecedor. No caso, saiu do caixa 2 mil reais e eu zerei a conta fornecedor, ficou zerada, certo? Esses foram os nossos lançamentos feitos na aula passada. A aula passada não deu tempo de fechar, né, os razonetes. E aí eu fechei aqui, ó, que são saldos finais de cada razonetezinho em vermelho, tá? Então, significa o quê, Ana Paula? Significa que no final do exercício, eu terminei com 20 mil de capital social, 9 mil de caixa, 3 mil de conta a receber, 5 mil de utensílios, 10 mil de estoque, 5 mil de contas a pagar, 2 mil de material de escritório e eliminei a minha conta fornecedor, né? Além disso, isso aqui para contas patrimoniais, que vai entrar no balanço patrimonial. Mas também, ó, do outro lado aqui teve o contas de resultado, que é o que? Receita, vendas, conta credora, né? E aqui vai entrar onde, Ana Paula? No DRE. No DRE, gente, a gente fecha o nosso lucro
ou prejuízo. No exemplo aqui, né, sobrou um lucro. Aí foi na aula passada foi aonde a gente encerrou a aula. Fechamos aqui, a gente tinha montado isso, né? E nessa aula a gente vai fazer essa apuração final, que é montar o balanço e a DRE, tá certo? Deixa eu ver o que tem no chatzinho. O Sebastião comentando que, infelizmente, onde trabalho é só feito ao final do ano. Eita, então deve ser bem corrido, né? Final do ano lá, a pé de correr atrás para fechar esse período. E dá um trabalho medonho, viu? Porque quando você deixa para o final do ano, aí aparece um monte de inconsistência, porque tá um monte de coisa acumulada, né? Às vezes. E aí lá vai você na peia fazer esse fechamento do final do ano. Dá um trabalhinho. Quando você faz assim fechamentos, né, por período, você já encontra em um curto período algum problema que tiver, né, de, vamos dizer assim, de apuração, e você já corrige para que no final do ano esteja tudo maravilhoso para você, né? Maravilhoso entre aspas, que mesmo assim ainda dá um trabalhinho. Imagine deixar tudo, toda essa análise para o final do ano. Aí que dá um trabalho maior, pelo menos na minha concepção, né? Mas tem contadores que amam deixar tudo para o final do ano mesmo. E aí, gente, dando continuidade aqui, ó, aula passada, a gente fez esse processo aqui. E eu queria saber de vocês se entenderam essa parte da método das partidas dobradas, né? Que é assim, a cada crédito, um débito de igual valor. Então, se eu tenho um crédito em um lado, eu já tenho que pensar, poxa, aonde é que está o outro lado, que é o débito, certo? Então, estou debitando e creditando as contas. Isso é muito importante. Carlos comentando, professor, é tipo um inventário? É praticamente isso, tá? É tipo um inventário, só que é do quê? Dos fatos ocorridos durante um ano, né? E aí, esse inventário, entre aspas, tá? Estou botando aqui inventário para fazer essa conexão. Esse inventário é das contas. Eu tenho que ter nota fiscal, né? Que comprove todas as minhas saídas, né, nota fiscal, e aí tem vários documentos, enfim, né? Estou citando nota fiscal porque é um dos primordiais. Eu tenho que ter os documentos que evidenciem o gasto da empresa. E dependendo do regime tributário da empresa, eu sou obrigada a ter todos os comprovantes. Tipo, Ana Paula, que tipo de regime? Empresas que trabalham no lucro real. Empresas que trabalham no lucro real, que é um tipo de regime tributário, a gente vai falar isso mais na frente. Quando trabalhar no regime tributário lucro real, você tem que comprovar de forma real, né, todos os seus gastos. E aí eu tenho que ter nota fiscal de tudo bonitinho. Empresas que trabalham no lucro presumido, como é por presunção, eu não preciso ter todos os comprovantes. É claro que é importante eu ter uma contabilidade controladazinha, né? E tem as empresas que trabalham no Simples Nacional, que é a do Simples, né? É bem simples mesmo. É claro que eu preciso ter uma contabilização, uma organização desses documentos. Não necessariamente eu preciso estar com tudo ali, né? Mas eu preciso ter uma organização de saber indicar exatamente para o fisco onde é que vai cada centavo meu, né? Mas, de fato, o lucro real, você tem que ter as notas fiscais perfeitinhas ali, porque a qualquer momento pode chegar uma fiscalização e querer aquelas informações. Deixa eu ver aqui. Então, Carlos, a sua percepção tem muito a ver, né? Mas do lugar de eu ter produtos para fazer o inventário, eu vou ter notas fiscais para verificar, tá certo? Então, é tipo isso, mas eu só mudo essa questão de ser, do lugar de ter um produto, é notas fiscais que eu tenho que bater e evidenciar. Ricardo comentando, na empresa que eu trabalho é feito mensal, trimestral e semestral. E a geral de final de ano. Top, Ricardo, é isso, porque senão a gente acumula demais, né? E aí fica uma loucura fazer. Imagina, ó, isso aqui, gente, que a gente acabou de fazer, são quantos lançamentos? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lançamentos. Imagine uma empresa com mais de 5.000 lançamentos. É claro que a gente não vai fazer, né, manualmente. Vamos fazer pelo um sistema, né? Mas, mesmo assim, qualquer centavo já é uma luta para encontrar, certo? Então, é por isso que é importante a gente ir fechando aí, não em tempos tão longos. A Ellen comentando, Ana Paula foi sua aluna na Vicunha. Ai, Ellen, lembro de você.
E foi com você que consegui entender a contabilidade. Ah, que massa! Muito bom saber que você está me ensinando novamente. Oi, Ellen, que massa! E estou lhe acompanhando também no LinkedIn, tá? No Instagram, e vi que você está trabalhando na Prate, né? Então, estou mega feliz por estar aqui, nós de novo, né? Aqui na frente, uma da outra. Online, mas estamos aqui. Muito feliz, tá, Ellen? E que você está aqui procurando se desenvolvendo cada vez mais. Tenho acompanhado o seu crescimento e fico orgulhosa de coração, tá certo? Carlos comentando, tá certo, obrigada, entendi. Meire comentando que a aula já tem meia hora, né? Já passou meia hora, gente, 25 minutos. Não me engulo 5 minutos, não, mas tem 25 minutos praticamente, tá? Raul comentando, vamos ver o que a Ellen achou de bola. Então, gente, tem 25 minutos mais ou menos de aula, tá? Já. E aí, dentro desse processo de fechamento, tá, o que é que a gente já viu até agora? Questões das contas patrimoniais e as questões da conta de resultados, tá certo? Temos exatamente essas duas contas. A partir daqui, o que é que a gente começa a fazer? Que eu até mandei para vocês, o fechamento das contas balanço patrimonial. E lógico que eu preciso do DRE, tá certo? No nosso exemplo, gente, que fechamos hoje, ontem, né? Na quinta-feira passada, a gente só tinha receitas, né? Vindas de produtos ou prestação de serviço. Então, só tinha R$ 4.000 aqui. Nessas outras opções, lá na atividade, não tinham comentando nada. Então, é por isso que ficou tudo zerado, tá? Ana Paula, e na vida real, o que que acontece? Gente, na vida real, se eu tenho uma venda, logo eu vou ter imposto para pagar, eu vou ter, vamos dizer, o custo da mercadoria a pagar, e tudo isso começa a diluir o meu lucro, tá certo? Mas, como no exercício não tem dizendo nada disso, a gente fechou com os 4.000 das vendas. Como lucro. Esse lucro vai para onde, Ana Paula? Para o balanço patrimonial. Tá certo? Aqui, gente, o que vem para o balanço é só o resultado final das contas. Tá certo? Então, ó, caixa. Lá no exercício, ó, caixa terminou com 9.000. Então, eu levo para o balanço 9.000. Contas a receber, 3.000. Então, eu trago para o balanço os 3.000. Estoque. Estoque, ó, vamos ver, 10.000. Então, eu trouxe para o estoque os 10.000. Material de escritório, 2. Material de escritório, 2.000. Imóveis e utensílios, 5.000. Então, eu dou uma olhadinha aqui, ó, 5.000. Vejam que o que foi que eu fiz. Lembra nos primeiros exercícios que a Cris passou? O primeiro exercício que a Cris passou era para a gente identificar o que era ativo, o que era bens, direitos e obrigações. E depois ela passou um outro exercício que era para organizar ativo e passivo. Então, é exatamente isso. Vamos dizer, são tijolos que estão sendo colocados a cada aula, tá? Lá naquele começo, vocês começaram a entender que bens, direitos fazem parte do ativo, obrigações do passivo, né? Aí surgiu o PL, que faz parte do passivo. Por que, Ana Paula, que o PL faz parte do passivo? Alguém já se perguntou? Ana Paula, por que capital social e lucro faz parte do passivo? Alguém já se perguntou? Não é uma curiosidade, não, de vocês? Por que que capital social e lucro faz parte do passivo? Alguém já teve essa curiosidade? O que é que vocês me falam? Patrimônio líquido, por que que capital social e lucro faz parte do passivo? Gente, vamos lá. Vou conversar com vocês sobre o lado do passivo, são obrigações que a gente tem, né? Então, ó, contas a pagar é uma obrigação que eu tenho com terceiros. É dinheiro de outra pessoa que eu usei, né? Através de aqui no caso, contas a pagar nesse caso, era móveis e utensílios que eu tinha comprado, né? Então, eu usei o capital de outra pessoa para comprar móveis e utensílios. E com isso me gerou uma obrigação a pagar terceiros. Então, desse lado aqui, ó, gente, a gente chama que são obrigações com terceiros.
E o patrimônio líquido, a gente chama que é obrigações com o capital próprio ou obrigações com os sócios. Porque, Ana Paula, caso a empresa venha a fechar, o que sobrar vai para os sócios. Esse capital social, de onde é que veio? O dinheiro dos sócios, né? E que provavelmente logo, logo eles vão querer receber isso de volta através de lucros e dividendos, tá? Então, o PL, ele fica desse lado porque é uma obrigação que a empresa tem com os sócios, tá? Então, esse lado aqui é de obrigações e fica obrigações com terceiros ou obrigações com os sócios, tá certo? Deixa eu ver aqui o bate-papo. O patrimônio líquido demonstra a soma que a entidade deve aos sócios, ou seja, a dívida que a empresa tem com seus donos. Por isso, o PL se encontra junto ao passivo. Top, é exatamente isso. Tá certo? Caso a empresa venha a fechar, é claro que ninguém espera que a empresa feche, né? O que o proprietário quer é que ela gere lucros, dividendos, e que assim ele tenha um retorno do capital investido, tá certo? Mas caso a empresa venha a fechar, o que é que ele espera pelo menos de volta? Pelo menos o capital social. Isso não significa que ele vai receber, né? Caso as obrigações dele venham a ser maiores do que o capital, e aí ele vai perder tudo, né? Todo o capital investido. Mas se não, ele recebe de volta pelo menos o capital dele, certo? Então, gente, o que é que nós conseguimos ver com esse exercício? Realizamos os lançamentos dele e fechamos a apuração, identificando as contas patrimoniais e as contas de resultado, tá certo? Então, muito importante. Carlos comentando como é esse capital social. Carlos, é exatamente o primeiro dinheiro da empresa. Então, vamos dizer assim, eu e você, então eu e o Carlos, nos juntamos para abrir uma empresa, certo? O Carlos diz assim, eu vou entrar com R$ 1.000. Não, 1 milhão. Né? R$ 1.000 é pouco. O Carlos diz assim, eu vou entrar com R$ 1 milhão. Aí eu digo, rapaz, olha, eu tenho só um carrinho. Tem um carro, tá certo? Aí o Carlos disse assim, dá, porque a gente vai precisar de um carro para a empresa. Então, o Carlos, ele entrou com 1 milhão. Eu entrei com um carro de 50 mil, vamos dizer, um exemplo. E aí, esse é o capital social da empresa. 1 milhão em dinheiro que vai ser integralizado e o carro que só vai ser integralizado depois que eu tirar do meu nome e transferir para o nome da empresa, tá certo? Quando eu fizer isso, tanto o carro quanto o R$ 1 milhão vira capital social. É o primeiro dinheiro que a empresa possui. E ela possui através de quê, Ana Paula? Através da corporação de dinheiro dos sócios, tá certo? Então, é o dinheiro, o primeiro dinheiro dos sócios, que os sócios vão e empregam na empresa. Isso se transforma no capital social da empresa, ou o primeiro dinheiro que a empresa vem a receber, tá certo? E a partir daí surge uma obrigação da empresa comigo, né? Ou no caso, comigo, porque eu coloquei 50 mil lá do carro. Com o Carlos vai ser 1 milhão. Veja, então, que é claro que o Carlos vai dizer assim: olha, o meu percentual da distribuição de dividendos vai ser maior, porque eu entrei com dinheiro de 1 milhão. Aí eu vou dizer, eu entendo, então o meu vai ser um pouquinho menor. E isso, gente, vai se chegar, né, um contrato social ali, primeiro contrato social da empresa, aonde tem descrito o percentual de cada sócio. Aí vai dizer, poxa, o Carlos, caso a empresa tenha lucro, qual a porcentagem que o Carlos vai receber de lucro, tá? Do mesmo jeito, vai estar lá no contrato social dizendo a minha porcentagem. Por quê? Entramos com valores diferentes. E é claro que tem que ficar bem claro qual é essa porcentagem, tá certo? E aí, gente, nessa explicação que eu acabei de dar, deixa eu ver aqui, tem outras coisas comentadas. Deixa eu ver, Sebastião comentando. A empresa para a qual eu trabalho, a maioria das empresas que trabalhamos são cooperativas. Ah, legal, uma cooperativa. Que aí as cooperativas já trabalham também com outras formas, tem outras regras. A gente vai até ver algumas questões de regras para isso, tá? Das cooperativas. Acho até que dá para a gente
nos próximos slides, a gente vai ver tipos de empresas diferentes, e dependendo do tipo da empresa, tem obrigações acessórias diferentes, tá certo? Então, é interessante essa questão da cooperativa. E vamos ver o que o João falou, João Vitor. Ele falou sobre esse caso da empresa LTDA, né? Ah, sim. Sim, um tipo de empresa LTDA, mas também, vamos ver aqui, porque isso aqui ele está falando, gente, o que ele falou da LTDA? Porque existem também os tipos de empresa, né? A gente tem o tipo LTDA, tem as MS, tem também as EPPs, empresas de pequenos portes, e aí a gente vai vendo que a partir disso existem formas diferentes de se criar uma empresa e das obrigações acessórias dessa empresa, né? O exemplo que eu estou dando é de empresas que tenham sócios, né? E aí esses sócios eu poderia abrir sim um tipo de empresa com o tipo LTDA, né? Que é uma empresa com sócios, né? E aí a gente iria se juntar e cada um ia ter uma cota. Mas também poderíamos fazer assim, eu ter uma empresa sozinha. E esse tipo de empresa a gente pode chamar de SLU ou de ME. A gente vai ver esses tipos de empresa um pouquinho mais na frente, tá? Mais ou menos, ó, deixa eu mostrar aqui onde é que a gente vai ver esse tipo de contextos. Voltando aqui um pouquinho, a gente vai ver aqui, ó, quando a gente começar a falar sobre legislação societária. Porque LTDA, ME, SLU são tipos de sociedades, né, de empresas societárias. E aí a gente começa a entender mais aqui no nosso 8º encontro, tá certo? A gente vai, tanto essa questão do lucro presumido, lucro real, esses tipos de regimes tributários, a gente vai falar um pouquinho mais, ó, aqui dentro também, porque a gente vai começar a ver as legislações tributárias, né, e os encargos tributários para cada tipo de empresa, tá certo? Vamos ver aqui, tem novo. Sobre essa questão das deduções, como ficaria nessa nova reforma tributária, no caso do IVA, no balanço? Olha aí, interessante essa pergunta. A gente vai ver bem direitinho essas deduções tributárias, né, essas questões de deduções tributárias bem aqui, ó, na legislação societária. E aí eu vou trazer exemplos com essa nova legislação. Fica mais rico, tá certo? Porque aqui a gente só está vendo um geralzão. E aqui, nos encargos, a gente vai começar a falar exemplos por exemplos. E aí vai ficar super rico esse exemplo, tá certo? Então, é interessante que a gente possa estar vendo melhor dentro do 8º encontro. Mas já vou guardar aqui tua pergunta, deixa eu até tirar print, que aí eu já trago no slide mesmo. O João Vitor comentou aqui. Deixa eu tirar print. E aí a gente já vai trazer no 8º encontro essa sua resposta bem bonita. Fica massa. E obrigada, viu? Podem trazer mais dúvidas aí, se tiver tudo a ver com o encontro da aula, eu já trago para a gente discutir. Deixa eu tirar aqui só. Opa, deixa eu botar aqui, cadê? Quero tirar um. Estou bem aqui. Deixa eu botar aqui no grupo, que aí eu já não esqueço da tua pergunta, que eu não me esqueço. Aí no 8º encontro eu não trago ela. Pronto, já tirei print aqui. Voltando para a apresentação. Onde é que está a apresentação? Bem aqui. Aqui. Show. E aí, gente, dando continuidade, deixa eu ver, a gente já tinha falado sobre isso. SLU, pronto. E aí, o que é que nosso amigo aqui nos perguntou? Deixa eu ver aqui no outro chat. Ele nos perguntou aqui sobre como é que ficaria essas deduções, né, na nova reforma tributária, e aí vai ser interessante que a gente vai ver exatamente no 8º encontro essa questão de deduções e dentro de cada, vamos dizer assim, tipo de empresa, essa aplicação. Vai ficar bem rico os exemplos. Mas, continuando aqui, gente, nessa questão do balanço patrimonial e do DRE, né, se as questões tivessem mais específicos, os detalhes de cada lançamento, a gente iria lançar aqui exatamente no DRE cada coisinha dessa, cada situação dessa, tá certo? Então, normalmente, se eu tenho um produto vendido, eu tive o custo da mercadoria vendida, né? Que ficaria aqui, ó, custo da mercadoria vendida, seria aqui. Eu tive os impostos sobre essa mercadoria, então viria para cá os impostos sobre a mercadoria, né? Como
não tivemos aqui esses lançamentos, essas atividades ou esses fatos ocorridos, aí está tudo zerado. Mas, na vida real, vamos dizer assim, a gente tem sim essas informações para ser lançadas, tá ok? E aí, gente, quero saber sobre esses lançamentos que a gente realizou. O que é que vocês acharam? Deu certo entender? Não deu certo? Surgiu alguma dúvida? Não surgiu? Me falem aí. Lembrando que a gente fez esse lançamento um por um na aula passada. Ótimo, Carlos. Colocou ótimo. Show de bola. Então, vou dar continuidade, tá certo? Vamos cá. O que que nós acabamos de fazer, né? Acabamos de fazer esses lançamentos, gente, das receitas e despesas. No caso do exemplo, não tinha despesas, então foi fácil, né? A Cris tinha trazido aqui um exercício bem fácil, somente com receitas, mas na vida real a gente sabe que não é essa a realidade. A gente vai encontrar também muitas despesas. Eu lembro até que nos lançamentos do exercício, tem lá um monte de despesas mais do que receitas, né? Se a gente for fazer esses lançamentos, essas análises, vamos dizer assim. E aqui, gente, ele traz exatamente quando é que eu acredito, né? Então, receitas, elas são eu acredito, tá? E as despesas eu debito. Então, elas são, vamos dizer assim, quase que ao contrário. O que ele tem falando aqui? Faço faculdade de administração e tive esse conteúdo no ano passado e confesso que estou aprendendo mais com você que com o antigo professor. Adorei a didática, parabéns. Ah, obrigada! A gente vai desenvolvendo aos poucos. Eu lembro, não, mas até vou dar crédito ainda ao professor passado. Eu lembro que quando eu fiz, primeiro eu fiz o técnico em administração. Aí eu fiz o técnico em administração, eu não entendi nada. A professora falou, meu Deus, que diacho. Passei, né? Passei mesmo no técnico, assim, por sorte, quase que rastejando. Quando foi na minha graduação, que eu sou graduada na área financeira, né? Em tecnóloga em gestão financeira. Quando foi na minha graduação, eu tive de novo as cadeiras, né, as disciplinas de contabilidade. Aí eu disse, rapaz, eu odeio esse negócio. Fui lá. E aí parece que abriu assim, ó, um leque. Foi uma coisa assim que chega, clareou tudo. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que a professora queria dizer era isso. Olha ali, oh, isso. E aí começou a clarear mais. Eu vou dar crédito que o professor de fato tinha uma didática legal, né? Mas o que era também, gente, era uma segunda vez que você está vendo o conteúdo. E aí clareia mais sua mente. Na primeira vez, então, acredita-se que as pessoas que estão vendo agora, assim, do nada, essa disciplina, ou esse curso, né? A pessoa acha, fica com medo, né? Ixi, muita, muita, muita coisa. Mas, à medida que você vai tendo acesso a mais informação, clareia a sua mente. E aí você, quando começa a falar, você diz, ah, entendi, entendi, entendi. Você começa a desenvolver esse processo, né? Tenho certeza. Vamos ver aqui. A Ellen, ela é maravilhosa. Você está conseguindo entender a contabilidade com ela. Ai, Ellen, maravilha! Eu sou aquela pessoa que fica toda feliz com os elogios. Mas, gente, eu vou tentar, né, honrar com esses elogios e facilitar aí o máximo. Então, gente, quando a gente vai fechar a DRE, a gente tem exatamente que entender esse processo de receita e despesa. Veja que a receita aqui eu vou creditar e a despesa eu vou debitar. O que sobrar vai ser lucro ou prejuízo, tá certo? Então, muito importante isso. E aí, vamos cá, Ana Paula, e como é que isso acontece? Vamos entender aqui, ó. Contas do ativo, ela é uma conta que a gente chama devedora. Como assim, Ana Paula, devedora? Significa dizer que quando que eu debito, né, para aumentar ela. E aí a gente chama uma conta devedora. Então, para aumentar, eu debito. Exemplo, caixa. Caixa eu tenho que debitar para aumentar. Quando eu pago alguma coisa com caixa, o que, é que acontece? Eu credito para diminuir, tá certo? O passivo já é o contrário. Ele é uma conta credora. Então, eu credito para aumentar. Exemplo, estou devendo ali, né, uma obrigação, contas a pagar. Contas a pagar, eu coloco aonde o valor, Ana Paula? No crédito. E eu estou creditando para aumentar. E eu debito para diminuir. Gente, é como se fosse um espelho
né? Aonde ele reflete lados opostos. O ativo é o oposto do passivo. Então, veja, ó, o ativo é uma conta devedora e eu debito para aumentar, e o passivo é uma conta credora e eu credito para aumentar. É espelhos opostos, lados opostos, tá certo? Muito importante isso, a gente entender esse processo. Vamos ver aqui o que... Sim, sou novo nisso e nunca... pronto, nunca viu nessa parte, o Raul comentando, Rafaela comentando, realmente eles ficam muito bem, Raul, é bem difícil entender essas coisas logo de vez, exato. Quando a gente vê a primeira vez, aí é o que vem, aumenta o nível, né? Ou a quantidade de resistência. Porque normalmente as pessoas não são acostumadas a sair da zona de conforto. Quando vem algo diferente, aí o que é que o povo fala? Vou desistir, não estou entendendo nada. Gente, é o seu primeiro contato, dê crédito a você. Você está aprendendo agora. Então, se dê a oportunidade de aprender, né? É muito importante isso. Pedro Ramon comentando que, olá, boa noite, só consegui chegar agora, um pouco atrasado. Poderia me explicar como é feito o cálculo do caixa da atividade anterior dos razonetes para saber como chegou em 9.000? Pedro, eu vou dar uma voltazinha rápida, mas depois eu venho para cá de volta, tá certo? Vou lá só para esclarecer aqui essa dúvida do Pedro. Opa, estou voltando aqui diante. Vamos nós. Pedro, foi assim, ó. Tinha 20.000 da criação do capital inicial, ou seja, começou a empresa com 20.000. É aquela questão que o Carlos tinha falado. Ana Paula, o que seria esse capital social? O sócio aplicou 20.000. Ou o dono, o proprietário, vamos dizer que é só uma empresa. O dono pegou 20.000 e colocou dentro da empresa, certo? Com esses 20.000, o que foi que ele fez? Primeira coisa, ele comprou uma revenda, ele comprou produtos. Então, saiu 10. Logo, ele só tem 10, tá certo? Então, ó, se ele tinha 20 e comprou 10.000 de produtos à vista, ele diminuiu. Ficou apenas com 10. Depois, o que é que aconteceu? Ele comprou aqui, ó, ele entrou mais R$ 1.000 à vista. Então, ele vendeu mercadoria e entrou no caixa R$ 1.000. Então, se ele tinha 10, agora ele tem 11, né? E aí, o que aconteceu no final, no último lançamento? Pagamento de 2.000 ao fornecedor. 11 menos 2, né? Ficou quanto? Os 9. Então, de fato, o caixa ficou com 9, porque ele começou com 20, comprou estoque à vista, vendeu mercadoria de R$ 1.000 e pagou R$ 2.000 ao fornecedor. Com isso, ele ficou no final com 9.000 no caixa. E aí, Pedro, deu certo, entendeu? Show de bola. Opa, perfeito. Tá certo? Então, é sempre acompanhando esse processo, né? Ida e volta da mercadoria. E aí, é por isso que ele terminou no caixa com 9.000, tá certo? No final das contas, o caixa ficou com 9.000. Dando continuidade aqui, a gente estava vendo que o DRE, opa, o DRE, né? Ele é feito de receitas, vejam aqui, ó, receita, a receita bruta, né? Menos as deduções, que aí a gente poderia falar que é despesas e custos, e isso vai transformar no resultado do exercício, que pode ser lucro ou prejuízo, tá certo? E aqui a gente estava entendendo quando é que eu debito e quando é que eu credito, e em qual momento isso pode se alternar. Essa tabelinha ela é maravilhosa para nos ajudar nos treinamentos. Por isso que eu falei, gente, é muito importante para você entender isso aqui, quando é que acredita, quando é que debita, você tem que fazer exercícios. Não tem outra, não. Me lembro que na aula passada um aluno perguntou, Ana Paula, ou professora, quando é que a gente consegue saber a questão dos lançamentos? Quando é que é modificativo, permutativo? Gente, é com lançamentos, é você treinando, tá? Você faz tanto que você vai entendendo o processo. Então, aqui, eu só sei decorado, né? Eu só aprendi isso depois que eu fiz várias vezes esse processo. Então, ó, despesas e receitas. As despesas, devedora, débito, e as receitas, credora. E veja uma palavra aqui, custo, devedora, débito. Alguém sabe qual a diferença entre despesas e custos?
qual a diferença? Lógico, sempre tirando aí a palavra despesas e custos, que são diferentes palavras, né? Mas fora isso, qual o conceito tem por trás de despesas e custos? Alguém sabe me informar? Despesas aqui, ó, e custos. Qual o conceito atrás disso? Por que que tem uma nomenclatura diferente? Quem? Pode botar no bate-papo qualquer coisa. Por livre e espontânea pressão. Vou dar spoiler, não aguento. Vamos ver. Acho que despesa é algo fixo, tipo uma obrigação. Olha o Elvis aqui, quis arriscar. Parabéns, Elvis, pela sua iniciativa de arriscar, muito importante, tá certo? E aí, pegando um pouquinho do gancho do Elvis, do que ele falou. Gente, as despesas, ela está muito atrelado à questão dos gastos que a gente tem na área administrativa. Exemplo, Ana Paula, o salário do contador. O contador, ele ajuda na produção ou ele só faz algo administrativo? O contador, você jamais vai ver um contador com a mão na massa, criando algo. Ele vai fechar ali o balanço, ele vai fazer a área administrativa. Então, o contador, ele faz parte das despesas. Já do custo, gente, é tudo a ver, tudo ou todos, né? Tudo que tem a ver com a produção. Então, o que que tem a ver com a produção, Ana Paula? Aí vai variar de acordo com o tipo de empresa. Exemplo, uma indústria, certo? Na indústria, o que é custo? Todo mundo que trabalha com a mão na massa criando o produto. Então, os operários, né? O pessoal de chão de fábrica como um todo, ele ajuda nesse processo. Já a pessoa do RH lá da indústria, a pessoa da limpeza lá da indústria, o material, a energia da indústria, da área administrativa, né? Tudo é despesa. A energia lá da fábrica, do chão de fábrica, né? Vamos dizer assim, ou a energia lá de dentro da indústria é custo. Então, gente, a diferença é essa. Custo está atrelado à produção e despesas está atrelado à área administrativa. E isso vai variar de acordo com o tipo de empresa. Exemplo, indústria, serviço ou comércio, certo? Então, se eu estou numa empresa de serviços, quem é o meu custo? É quem está prestando o serviço, tá? Se eu estou numa empresa de comércio, quem é o meu custo? É quem está vendendo, porque o objetivo da empresa de comércio é vender, né? Então, é quem está vendendo o produto, né? Ou quem está ali, ou o custo do produto, né? Que é o CMV, custo do produto, até já tem CMV, custo do produto vendido. Então, aqui dali é custo, certo? Agora, minhas despesas são a parte de recursos humanos, né? Contabilidade, financeiro, a energia do escritório, isso são despesas, tá certo? Então, é interessante que esse rateio as empresas costumam fazer, que é entender o que é despesas e o que é custo. Vamos ver o que foi falado aqui. Pedro comentando, né? O custo relacionado ao produto final, sim. E aí, esse produto final, a gente pode estar aí direcionando na questão do serviço, né? Da venda, porque né, o produto final tem muito a ver com a indústria, né? Mas aí são as entregas finais, tá? Qual a minha principal entrega? Se eu sou um prestador de serviço, é o serviço que eu prestei. Quais os custos para prestar aquele serviço? Tá certo? Vamos ver aqui, o salário dos funcionários já seria despesa, né? Ou custo. Aí vai depender da onde é que esse funcionário. Exemplo, é o funcionário que fica na recepção da empresa. Ele é uma despesa. É o funcionário, mas ele fica lá no chão de fábrica. Ele está construindo o produto que eu estou vendendo. Então, ele é um custo, tá certo? Então, é um rateio em que você tem que identificar ou ratear, vamos dizer assim, ratear exatamente onde é que aquelas pessoas estão. Ou elas estão no chão de fábrica, né, ou na área administrativa, ou na produção. E aí, isso é a diferença entre despesas e custos, tá certo?
Acho que seria custo, pronto. O Elvis comentando aqui que acha que seria custo, né? O custo está muito atrelado a isso, tá? Custo tem a ver com a produção, então todo mundo que fica trabalhando para produzir é um custo, e todo mundo que fica trabalhando nas questões administrativas, gerenciais, é despesa. Eu lembro até que tinha uma dona da empresa mesmo, né, que era uma empresa familiar, e a gente ficava muito próxima da dona. E ela chegava, às vezes, chateada com o dia a dia dela, e ela lascava na gente, né? Ela dizia assim: vocês são tudo despesas para mim. Ou seja, ela dizia que a gente só dava despesas para ela. Mas ali era a matriz, onde fazia toda a parte administrativa da empresa. Era a parte essencial da empresa. Não adianta de nada, as duas partes são importantes, tá entendendo? Porque uma vai construir o produto e a outra vai correr atrás, muitas vezes, de fazer a parte fiscal, a parte administrativa, a parte gerencial disso. Então, um não vive sem o outro, tá certo? Que é muito importante os dois. Vamos ver aqui, se fosse um restaurante, o salário do cozinheiro é um custo. Exato, tá certo? O salário do cozinheiro é um custo dentro de um restaurante, né? Já a garçonete, ela é uma despesa, tá certo? Muito interessante isso. E aqui tudo é um conjunto, exato, é a sinergia da empresa, tá? Eles têm que trabalhar de forma conjunta. Então, às vezes, as empresas, elas costumam destacar como se fosse algo, né, apenas um lado é importante. Não, os dois lados trabalham junto e vão trazer o resultado que a empresa necessita, tá ok? Que é exatamente o quê? Situação líquida da empresa, que pode ser, né, a natureza dela é credora, que é o crédito para aumentar, e ela é credora por quê, Ana Paula? Porque normalmente ela fica do lado passivo, lembra aí, né? Que é o PL, patrimônio líquido. A situação líquida fica no lado do PL, que é uma conta do passivo, tá? Por isso que é crédito para aumentar e débito para diminuir, certo? Então, esse quadradinho aqui, se eu fosse você, eu guardava assim, né? Quando for falar de contabilidade, você precisa saber disso. É essencial para todo o resto do processo. Principalmente que, na realidade do mercado de trabalho, pessoal, nós não vamos fazer esses razonetes, né? Isso tudo é num sistema. Normalmente existe o sistema, eu pelo menos já trabalhei na área contábil com sistema Fortes, Fortes Informática, mas que é o AC, isso AC contábil. Mas existem vários outros, né? Proteus, Tovit, tem vários outros sistemas que vão auxiliar esse processo de lançamento entre crédito, débito, mas eu preciso entender essa dinamicidade. Então, às vezes, a pessoa diz, Ana Paula, não vai fazer razonete, então não precisa estudar isso. Gente, isso é essencial para que quando você chegue diante a um sistema desse, você saiba o momento de acreditar e debitar uma conta, certo? Por isso que é o básico. O que vocês estão entendendo aqui é o básico para a vida de vocês, caso venham a trabalhar auxiliando a área contábil, tá? Vocês provavelmente que começa assistente auxiliar, começa fazendo lançamentos básicos. Então, eu tenho que entender isso, acreditar e debitar. Quando é que eu acredito, quando é que eu debito, tá certo? Vamos ver aqui o Elvis comentando que já tirou o print. Sebastião, eu trabalho com o sistema do Fortes, olha aí, ó, tá vendo? Normalmente, é muito utilizado aqui, pelo menos na região do Ceará, o sistema Fortes, não sei nem se você é, Sebastião, do Ceará, mas é bastante utilizado aqui. Lá na Banda do Sul, é o SAP, né, que é bastante utilizado. Mas existe N sistemas, tá certo? Cada vez mais as pessoas estão criando, a programação está em alta aí, cada um vai desenvolvendo um sistema, e aí tem vários sistemas atualmente, tá ok? Mas um dos que eu, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, todas usavam Fortes, tá certo? E aqui, gente, continuando. Então, hoje, o que é que a gente começa a falar? Começamos a falar sobre demonstrações contábeis. Sebastião comentando que é de Fortaleza, top. Pois é, Sebastião, normalmente aqui a gente utiliza bastante fortes, né? Pelo menos nas empresas que eu trabalhei, todas eram fortes. É lógico que existem outros, né? A Tovit mesmo é daqui de Fortaleza também, mas o que eu sempre, quando eu ia trabalhar, estava sendo utilizado era fortes mesmo. E aí, gente, a gente começa uma nova etapa, que é falar mais um pouquinho sobre essas demonstrações contábeis que a gente acabou de falar e outras mais, tá? Então, a gente mostrou aqui balanço patrimonial e DRE. Gente, essas duas aqui são as mais importantes, mas não são as únicas,
tá certo? Então, o balanço patrimonial é muito importante. O DRE é muito importante. E, normalmente, as empresas em gerais precisam fazer exatamente essas duas demonstrações. Com exceção de qual empresa? Da empresa da empresa MEI, né? Que aí o microempreendedor individual, ele não precisa fazer um balanço patrimonial nem DRE. Por quê? Ele, lá para o mês de maio, ele faz uma declaração da movimentação dele, tá certo? Tirando essa empresa, que é um microempreendedor individual, todo o resto precisa fazer balanço patrimonial, tá certo? E, no caso, a gente precisa apurar o resultado líquido, então, a questão do DRE, tá ok? Então, essas duas aqui, se tivesse uma questão assim, vamos dizer assim, qual a demonstração contábil mais importante? Né? Balanço patrimonial e DRE, certo? São as demonstrações contábeis mais importantes. Por quê? Cai, querendo ou não, todas as demais empresas, fora o MEI, né? Microempreendedor individual, fora o microempreendedor individual, os demais todos precisam fazer essas duas aqui demonstrações, tá certo? Então, elas são cruciais que você entenda a dinâmica dela. Não estou dizendo aqui que você já vai sair daqui, ó, vou fazer aqui um balanço patrimonial e uma DRE, mas que você entenda a importância dela para resultado ou entender se a empresa teve lucro ou prejuízo, tá certo? Eu preciso exatamente duas demonstrações para entender isso. Continuando, né? Então, o porquê que é importante essas demonstrações contábeis, né? São relatórios obrigatórios que todas as empresas precisam atentar. E aí todas, né? Lembrando, MEI, microempreendedor individual, não necessita fazer essa declaração, né? Então, ou seja, ele não precisa desses relatórios. Isso porque as apresentações de dados financeiros são exigidas pela Lei 6.404 de 76. Então, já faz um tempinho, né? Vamos ver aqui, Sebastião também tem o razão. Sim, mas aí já é, tipo assim, as duas principais, né, são essas daqui. E aí a gente vai entendendo a dinamicidade dos demais. Tá certo, Sebastião? Mas as duas principais mesmo é essa daqui. Que aí todas as empresas, querendo ou não, tem que fazer. As demonstrações contábeis podem aprimorar o gerenciamento do seu negócio e guiar uma tomada de decisões mais estratégicas. Para cumprir as exigências legais, o gestor deve produzir o relatório das demonstrações contábeis todo final de ano. Então, veja o que eu falei. Obrigatoriamente, eu tenho que ter esse fechamento, mas eu posso fazer isso em períodos, né, diversos, de acordo com a necessidade do cliente ou necessidade da empresa, caso eu seja um contador dentro da empresa ou um contador contratado apenas para fazer aquele serviço específico, tá certo? O recomendável é acompanhar os dados financeiros mensalmente. E aí, recomendável, não é obrigatório, né? Que você feche ali, dê uma olhadinha, se tem alguma coisa já para resolver agora, para não acumular no final. Porque no final do ano são 12 meses que já se passou e que muitas vezes o cliente, né? Se você for um contratado, o cliente nem lembra mais o que foi. Então, você manda lá, vixe, está faltando documento X, documento Y, sabe mais nem onde é, o que foi, tá certo? Lá no meio do caixa, lá, às vezes está um papelão lá e você nem viu, só vê no final. Então, é por isso que é interessante você ver passo a passo, tá? Às vezes está um papel de pão, que fala ali, né? Papel de pão ali com o nome. Comprou tal coisa. E agora, esse documento ele não é contábil, não posso usar ele para fechamento. E agora? E agora, meu filho, vai entrar como retirada do sócio, porque eu não posso declarar aquilo dali como um documento que de fato era, vamos dizer, aceito na contabilidade, tá certo? Então, vamos dar continuidade aqui, ó, entendendo a importância dessas demonstrações contábeis, tá? O que são demonstrações contábeis? São relatórios contábeis que detalham como anda a situação financeira geral da empresa. E é por isso que a contabilidade é tão importante para a tomada de decisão nas empresas. Então, se eu for comprar uma empresa, o que é que eu vou fazer? Vou analisar os relatórios contábeis da empresa. Se eu quero ver se aquela empresa está boa ou ruim, o que é que eu faço? Analiso os relatórios contábeis daquela empresa.
E é por isso que, na época que surgiu a situação das Americanas, foi tão, assim, questionado. Porque as Americanas é uma empresa de capital aberto. Ela precisa, né, expor esses resultados dela. Uma empresa de capital aberto normalmente passa por várias auditorias. E essas auditorias não é auditorias internas, são auditorias independentes, ou seja, é contratado uma empresa de fora para fazer essa análise. Como assim não foi identificado aquele furo que estava das Americanas? Né? Alguém ouviu falar dessa questão das Americanas, que estava praticamente indo à falência? O que é que vocês me falam? As Americanas, né? Vamos ver o que é que o povo está escrevendo. Vamos cá. Né? Sim, foi uma bomba, exato. Então, né, é questionável demais aqueles resultados, porque como é que pode, de uma hora para outra, puf, né, surgiu aquele rombo medonho nos resultados daquela empresa? É muito questionável. Por isso que tem gente que até que fala que aquilo dali é uma tramitação para dar um golpe mesmo. Então, tem gente que fala até isso. Por quê, gente? Porque é estranho demais uma empresa que passou por auditorias independentes não ser identificado nos relatórios essa situação, né? E aí tem todas essas situações que tem que ser verificado, é claro, né? Porque isso tira, por que foi tão bom assim? Isso tira até a credibilidade das empresas brasileiras. Porque uma empresa grande como essa, e é por isso que os resultados de várias empresas brasileiras caíram junto com os resultados das americanas na época, tá certo? Porque começou a ser questionado, poxa, essas americanas estavam passando por essas auditorias, estava dando tudo certo, quais mais empresas passaram por essa mesma situação? E estão também falindo e estavam dizendo, dispondo de resultados positivos? Né? Começou-se esse questionamento. E é ruim para todo o mercado de empresas de capital aberto brasileiro. Tá certo? Por isso que foi esse boom medonho. Vamos ver aqui. O João comentando, né? Se não me engano, a Magazine Luiza também utilizava dessa mesma contadora. Pois é. E aí você vê que a Magazine Luiza também passou por, estava passando, não sei agora de imediato se ela já está bem, porque ela atualmente ela está em vários segmentos diferentes, né? Mas eu me lembro que na época ela também estava patinando nos resultados finais dela, ou seja, tendo quedas, né? Nos fechamentos. Agora é a Casas Bahia, ó, tá vendo? A oscilação do mercado, né? E aí, gente, isso é muito, vamos dizer assim, muito estranho não ter sido identificado logo. Né? É isso para não dizer algo que eu não posso, né? É que isso é estranho demais. E aqui vamos, ó. Qual a importância dos demonstrativos contábeis? Ele fala aqui, ó. Como os principais demonstrativos contábeis em mão, muitas ações são facilitadas. No caso de empresas que possuem sócios, por exemplo, essas informações são essenciais para manter a transparência da situação econômica e para simplificar as avaliações. Então, vejamos só, naquele exemplo que eu vinha contando, né? Em que o carro tinha 1 milhão e eu tinha 50 mil com a entrada de um veículo. Exemplo, o Carlos vai dizer assim, Ana Paula, e aí, como é que tá os rendimentos? Como é que eu consigo mostrar para o Carlos como é que está o rendimento? Através dessas demonstrações contábeis, tá certo? E é isso que ele fala aqui, ó, da transparência da situação econômica. Porque ele, ao analisar, ele consegue ver, o caixa está com quanto, material de escritório está com quanto, móveis e utensílios, e aí ele consegue ver o ativo, que são os bens e direitos, e o passivo, que são as obrigações. E com o DRE, ele consegue ver o quê? O resultado dele, se está positivo ou negativo, tá? Sendo assim, a partir dessas análises, o participante da empresa consegue traçar o melhor caminho dentro do plano orçamentário, visando novas possibilidades de lucro e calculando assertivamente despesas e custos. Então, vamos lá para o DRE. Ele olha e vê assim, caramba, o custo da mercadoria vendida está muito caro. Ou seja, significa dizer que ele está comprando mercadoria cara demais. De forma assertiva e estratégica, ele pode pensar em trocar de fornecedor, renegociar o preço da mercadoria. Então, são essas informações que eles conseguem tirar a partir dos demonstrativos contábeis, tá certo?
que é que vocês me falam dessa primeira análise? Deu para entender a importância dessas demonstrações? E aí, me falem aí no chat ou podem abrir também vamos dizer aqui, opa, o chat já começou. Vamos ver, sim, sim, ótimo, show de bola. E aí, entendendo que o principal objetivo da demonstração contábil é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira da empresa, seu desempenho financeiro e fluxo de caixa, tá certo? Então, é importante exatamente por isso. João comentando que sim, se der um BO na empresa, cai tudo nas costas do contador. Sim, verdade, tá? Então, entendendo, se você, lógico que aqui a gente está fazendo um curso de assistente de contabilidade, tá certo? Mas vamos pensar que você gostou, ó. Você disse assim, rapaz, isso é o que eu quero para a vida, eu vou fazer contabilidade. E aí você tem que saber, gente, que é uma responsabilidade. É igual como um engenheiro, né, civil, ao assinar ali a ART, que é aquela questão ao assinar o documento ART, ele está assumindo a responsabilidade daquela obra. Você que quer se formar em contabilidade e ser o contador, tirar o seu CRC, né, que é o seu registrozinho profissional, você, ao assinar a demonstração contábil ou ao assinar qualquer relatório, você está garantindo que aquilo é verdade, tá certo? Que é juízo de fé. Ou seja, você está se responsabilizando. Se por acaso acontecer como aconteceu aquela questão das americanas, você que assinou os relatórios é o responsável. Lembrando aí da questão também da Petrobras, há uns anos atrás, né? Aquelas questões da Petrobras, da corrupção, das situações que tiveram. Quem era responsável também, né, era quem estava assinando aquele documento. Então, o contador tem uma responsabilidade gigantesca, tá certo? É claro que eu não estou falando isso para tirar aí, vamos dizer assim, para desincentivar, não. Na verdade, estou incentivando você. Porque quanto mais responsabilidade, mais a gente cobra por isso, tá certo? Então, se eu for lá fazer um fechamento desse, eu não vou fechar de qualquer jeito, né? É aquela mesma questão do engenheiro civil. Eu vou assinar uma obra que eu nem sequer fui visitar? Sim, eu posso fazer isso, mas se der erro, quem é que vai ser o responsável? Vai ser a pessoa que assinou. Do mesmo jeito é o contador. Ele pode sim chegar e só assinar. Assinei aqui o relatório final do ano. Mas aí, se der algum problema, quem é que está a assinatura? É a sua? Você é o responsável, tá certo? Vamos ver aqui. Responsabilidade similar à APR, que é segurança do trabalho. Sim, de uma empresa. Assina antes do trabalho a ser executado pelo operador. Show de bola. Ricardo nos trazendo aqui a percepção do técnico, pode ser o técnico ou o engenheiro de segurança do trabalho, né? Tem o engenheiro de segurança do trabalho e o técnico de segurança do trabalho. Então, é o responsável, né? Análise preliminar de risco. Então, acredito que é o engenheiro mesmo, né? Então, o engenheiro em segurança no trabalho, que vai assinar ali, se responsabilizar, ele vai ter uma responsabilidade muito grande, tá certo? São situações em que a gente tem que saber, são profissões boas, quanto mais responsabilidade, mais, ó, eu vou cobrar, não vou assinar por qualquer coisa não, tá? Não vou fazer um relatório desse por qualquer coisa não. Isso, o engenheiro, o Ricardo comentando, exato. Então, gente, nessas demonstrações que o contador ele assina, né? Quais são as informações que vêm? Ó? Informações contábeis. As demonstrações contábeis oferecem informações sobre os seguintes itens de uma companhia. Ativos, que a gente viu lá no começo, né? Que era bens e direitos. Passivo, as obrigações. O patrimônio líquido, né? Que é a situação, se é lucro ou prejuízo. As receitas e despesas, que é para mim entender. Ah, será que eu estou tendo receitas muito e despesas que estão corroendo as minhas receitas? Fluxo de caixa, que é para entender. Será que eu estou tendo esse fluxo, né, no momento certo? E o lucro líquido, se é positivo ou negativo. Sebastião comentando que tem um curso técnico em edificações. Olha aí, o técnico em edificações também tem, pode tirar, né, o CRA. Eu acredito que sim ainda.
Pode. E assinar algumas coisas, né? Não é tudo, não. Acho que depende da área da edificação, né? Isso, Sebastião, nem sei. Faz um tempão, que eu já fui coordenadora de cursos técnicos, e aí eu tinha que fazer levar toda a documentação para os conselhos, né? Para eles liberarem que quando a pessoa, tipo assim, terminou o curso técnico em edificações, consiga tirar o seu CRA. Terminou o curso técnico em enfermagem, consiga tirar o seu CREA. É CREA? Não. É Corém. Enfermagem é Corém. E aí, terminou o curso técnico em segurança do trabalho, né? Também tem que tirar ali, agora no Ministério do Trabalho, né? O Carlos comentando, professor, o assistente atua em que área específica com o contador? Gente, o assistente, na grande maioria, o que é que ele faz? Né? Eu já trabalhei como assistente de uma empresa de contabilidade, em um escritório de contabilidade. E aí eu logo digo, gente, escritório de contabilidade, ele é bom para você aprender. Ponto. Porque você vai fazer ou vai auxiliar todas as áreas que aquele escritório de contabilidade atender. Então, na época, eu auxiliava empresas na área de construção civil, restaurante, era empresas de salão de beleza, era todo tipo de empresa aquela empresa tinha, tá? Fazia contabilidade de vários tipos. Então, eu aprendi muito sobre diversos tipos diferentes de empresa, certo? Financeiramente, é muito trabalho para pouco dinheiro, né? Porque o escritório de contabilidade, eles veem como você faz uma parte de um processo imenso, porque são muitas pessoas trabalhando, né? E o que é que eu fazia, Ana Paula, o que é que você fazia quando trabalhava como auxiliar ou assistente de contabilidade? O que é que eu fazia? Eu fazia lançamentos. Chegava a documentação. Então, assim, ó, veio lá da empresa do financeiro, o financeiro manda o caixa. Lá no caixa, não, o caixa é o fechamento do mês dele, manda para a gente. O que é que nós fazemos? Destrinchamos tudo aquilo. Então, a gente verifica cada lançamento, olha as notas e faz esse lançamento novamente. Isso, se tipo, o exemplo, o Sebastião ele trabalha com Fortes. Se a empresa de financeiro, o lado financeiro dele, trabalha com Fortes também, que é o AG financeiro, eles poderiam fazer integração do sistema. Ou seja, no momento que um lança no financeiro, já vem para a contabilidade. Mas normalmente isso não acontece, eles não integram um sistema. E aí, o que o financeiro lança, eu tenho que lançar de novo na contabilidade, né? Esse é o meu trabalho na grande maioria. Eu faço os lançamentos de cada movimentação dessa, auxilio também no fechamento de informação para os encargos, tá certo? E questões de assinaturas é com o contador, mas todo o resto é o que eu faço. Eu vou auxiliando todo esse processo, tá certo? O que o contador vai fazendo é só me orientando muitas vezes, mas o resto sou eu que faço tudo. Toda a parte braçal, vamos dizer assim, né, no sistema, sou eu que vou fazendo esses lançamentos. Vamos ver aqui, o Sebastião é de 80 metros quadrados. Ah, a questão lá da área, né, de edificações. Pois é, gente. Então, de fato, o assistente administrativo é aquele que vai desenvolver todo o trabalho de lançamento, de análise daqueles relatórios. Depois, quando tiver tudo ok, aí a gente passa para o contador dá uma olhadinha, uma análise final e vai assinar. Né? Mais ou menos esse o processo. E aí, fechamento de encargos, também você vai auxiliar nessa questão de fechamento de encargos, por isso que a gente vai ver a questão tributária também, os regimes tributários, porque dependendo do tipo de empresa, os tributos mudam, né? Foi falado aqui hoje sobre as atualizações, né, na legislação tributária. Então, dependendo do tipo tributário, tudo vai mudar. Então, se eu sou uma empresa do Simples, vai mudar o tipo de encargos que eu vou estar pagando e a forma que eu vou pagar esses encargos, tá certo? Então, o assistente administrativo vai ficar muito dentro desse contexto de lançamentos. O que é que vocês me dizem? Tudo ok? Aí, a partir de quando eu vou para analista contábil, eu começo a analisar melhor aquelas contas, né? Aí eu começo já a fazer outros processos também. E assim vai subindo, né, as possibilidades dentro da área. Gente, quando eu for fazer essa análise das demonstrações contábeis, eu posso ter alguns indicadores de performance.
tá? Quais são esses indicadores? Indicadores de endividamento, entender se a empresa está muito endividada. Então, quando eu olho ali o balanço patrimonial e eu vejo o lado das obrigações, eu consigo ver se aquela empresa está endividada ou não. Indicadores de rentabilidade e liquidez. Quando eu olho no balanço patrimonial, na parte de caixa, né, investimentos, eu consigo ver a minha liquidez da empresa, se a empresa ela está com dinheiro fácil ou se todo o dinheiro dela está mobilizado, ou seja, ela tem um patrimônio, mas o patrimônio está em terrenos, em imóveis, em equipamentos, ou seja, a gente diz que essa empresa ela não tem uma rentabilidade ou uma liquidez, tá certo? A gente diz que todo o dinheiro da empresa ela está em itens mobilizados, não se transforma rápido em dinheiro. Então, a gente consegue analisar isso olhando o balanço patrimonial, tá? O retorno, então, ROI, a gente consegue ver também quais os tipos de retorno. Deixa eu ver aqui que o Pedro está falando. Deixa eu ver o que o Pedro está comentando. Ele comenta aqui que mais para isso já precisa de um tecnólogo, pelo menos, certo? Ou uma faculdade. Pronto, no analista, eu acredito assim. É claro que você, à medida que você está crescendo, desenvolvendo na empresa, o ideal é que você já comece também a estar se especializando mais. Mas quando você entra como auxiliar, aí assistente, você pode desenvolver mais à medida que você já está mostrando que está entendendo os processos. É claro que as empresas elas vão também reconhecer a sua formação. Então, você está procurando se especializar, fazer uma faculdade ali, que a contabilidade é bacharel, mas vamos dizer, como eu na época, eu fiz o tecnólogo em gestão financeira, né? E aí eu já peguei um outro lado, né? Não peguei o lado contábil, eu peguei o lado financeiro, tá certo? Mas quem quer ficar de fato na área contábil é ciências contábeis, né? Que são 4 anos, tá certo? E o ideal, se eu estou fazendo faculdade, eu já também vou me valorizar, vou atrás de outras áreas, aprendo bastante aqui, mas sempre de olho é aquela questão, gratidão pelo que eu tenho, mas sempre de olho em novas possibilidades, não se acomodar, tá certo? Principalmente na área contábil, quando você entra em escritórios de contabilidade, normalmente você se acomoda. Na fé, você está lá há 10 anos no escritório de contabilidade. E escritório de contabilidade, normalmente, gente, não tem muito o que crescer, não. Escritório de contabilidade ele é ótimo para você aprender o máximo, mas depois se solte. O que eu digo? Se solte, se liberte, certo? Então, eu fui para o escritório de contabilidade, eu tirei o máximo, eu aprendi. A pessoa diz assim, Ana Paula, eu preciso que tu fique até mais tarde. Eu fico, embora que eu quero aprender. Mas não se prive disso, tá certo? Não se prive de crescer. Porque quando você aprendeu, caramba, você aprendeu tudo, já desenvolveu muita coisa, né? Tudo é exagero, mas você já aprendeu muito, já está desenvolvendo muita coisa. Vai atrás de uma melhora para ti. Ou até mesmo se arrisca, cria o próprio negócio. Eu digo muito que nós somos ensinados a ser funcionário. E isso é ruim. Por quê? Olha o salário mínimo. Está dando para se manter com o salário mínimo? Gente, é muito apertado um salário mínimo. Se eu começo a empreender, crio um negócio para mim, já me torno dono do meu próprio negócio, eu já não fico mais naquela rente do salário mínimo. Eu já desenvolvo o negócio para mim. Então, é importante isso, tá? Eu vou lá, aprendo, mas depois eu vou estar fazendo cada vez mais por mim. Estão me perguntando aqui o que significa o ROI mesmo. É uma abreviação? Sim, e é uma abreviação que fala sobre o retorno do investimento. A sigla é em inglês, e aí é por isso que fica ROI, né? Mas é retorno do investimento, tá certo? No inglês eu não sei como é que pronuncia, mas eu sei que é retorno do investimento, tá certo? Vamos ver o que é que o Carlos comenta. Professor, repete novamente a mensagem da gratidão. Ah, sim, que a gente tem que ser grato por tudo que a gente tem, mas não conformado, tá certo? Então, grato, eu sou grata, não sou conformada. Então, vou atrás de mais coisas para me desenvolver, certo? Vamos ver o que o João Vitor falou. Não mesmo
teve um estudo que mostra que o ideal para uma família com 2 filhos é de, no mínimo, 6.000. Exato, gente. Então, assim, você está começando, aí você começa, tranquilo, um salário mínimo aqui tá bom para mim. Eu vou desenvolvendo, vou aprendendo, vou tirando dúvida, vou participando aqui. Estão falando aqui, eu estou escutando, tá certo? Mas também estou de olho nas possibilidades de mercado. Muito importante. Gostei da motivação, Carlos. Tá certo, top, Carlos. E é isso, tá? A gente tem que se motivar mesmo, correr atrás de melhorar. E aí, vamos lá. Falamos do ROI, né? Que é o retorno do investimento. Exemplo, Ana Paula. Você consegue ver ou acompanhar, fazendo essa análise da DRE? Lá na DRE tem a parte de juros. Os juros, gente, não é só juros que eu pago, não. É os juros que eu recebo. Então, se a gente ver aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho na DRE, falando um pouquinho do ROI, tá? Que é o retorno de investimento. Aqui na DRE, tem bem aqui, ó, por ainda despesas financeiras. Se eu abrisse, né, despesas financeiras, porque aqui ele está ainda bem resumido. Se eu abrisse receitas financeiras e despesas financeiras, a gente iria ver a questão dos juros. E aí, juros que eu recebo, ou seja, quando eu invisto, eu recebo receitas financeiras, são juros positivos. Quando eu pago, ou seja, atrasei a conta, aí é despesas financeiras, são juros que eu estou pagando, tá certo? Então, essa questão do ROI, ele consegue me mostrar ali dentro da ADRE o retorno desse investimento, que é através dos juros, as receitas financeiras, tá? Os juros que eu estou recebendo. Aí eu consigo ver ali na DRE também. Faturamento previsto. Então, a gente pode fazer essa questão do previsto, esse paralelo entre o previsto e realizado. É interessante. Calcular a necessidade do capital de giro líquido da empresa. Ana Paula, e como é que é essa questão? Calcular a necessidade do capital de giro líquido da empresa é quando a gente consegue ver quanto que a empresa tem de liquidez também. Ou seja, o que é liquidez? Alguém sabe o que é liquidez? Vamos analisar aqui de volta. O que seria liquidez dentro desse balanço patrimonial? Ou o que teria maior liquidez no balanço patrimonial aqui? O que é que vocês me dizem? Ou até mesmo posso falar assim, o que é liquidez? Para facilitar. Eu não sei nem que hora é essa, 8h27. Estoque, vamos ver. Professora, desculpa, mas preciso me ausentar. Tá certo, Ricardo. De assistir o restante da aula gravada, tá? Boa noite a todos, um ótimo final de semana. Boa noite também, Ricardo. Qualquer coisa, estamos à disposição. Lucro, vamos ver. A liquidez, né? Ele está muito relacionado ao que a gente tem disponível para gastar. Então, quanto mais rápido para mim gastar, maior é a liquidez. E é por isso que, de forma intuitiva, eu organizei aqui, ó, por essas informações, porque o caixa é o que tem maior liquidez, é o que se transforma em dinheiro o mais rápido possível, o caixa. Né? Então, eu tenho 9.000 que eu posso gastar, ó, não piscar de olho, né? E aí, depois, contas a receber, que é mais ou menos uma liquidez. Por quê? O contas a receber, normalmente a gente faz o contas a receber de 30 dias. Mas eu posso fazer um contas a receber de 60, 90, vai depender da negociação que eu fiz com o meu cliente, tá? Então, contas a receber também tem uma liquidez alta. Estoque pode variar, porque eu posso ter um estoque a curto prazo, como eu posso ter um estoque a longo prazo. Como assim, Ana Paula? Aquele estoque que eu vendo rápido, aí é um estoque com liquidez rápida. Mas eu posso ter dentro da minha empresa também aquele estoque que eu não vendo rápido. Itens que demoram mais. E aí, isso tem uma baixa liquidez. Tá certo? Material de escritório, uma baixa liquidez. Imóveis e utensílios, baixa liquidez. O que significa isso? Demora a se transformar em dinheiro. Imagina só, eu quero vender um móvel e um utensílio da empresa. Eu tenho que colocar ali, divulgar que eu estou vendendo, até realizar essa venda demora um pouquinho mais. Por isso que a gente fala que é uma baixa liquidez, tá? Liquidez é a facilidade de se transformar em dinheiro. Ronaldo comentou tudo aquilo que consegue transformar em dinheiro, exato. Então,
liquidez é muito na questão de transformar em dinheiro. Então, fazendo essa análise aqui, eu consigo ver o grau de liquidez dessa empresa, tá certo? E quanto é que ela tem de dinheiro que está ali, vamos dizer, mobilizado. Vamos ver aqui, ó, calcular a necessidade do capital de giro líquido da empresa, é o que a gente acabou de ver, né? A gente entende ali naquela empresa, ela tem R$ 9.000 no caixa. Dependendo das despesas dela, do dia a dia, tem que entender se eu preciso de mais capital de giro ou de menos capital de giro, tá certo? Calcular o saldo da tesouraria. No caso, tesouraria é aquilo que eu faço aqueles pagamentos imediatos, né, no dia a dia, e a gente chama, tem empresas que chamam de tesouraria, que é os pagamentos diários, ou caixinha da empresa. Na grande maioria, tem empresas que separam ali R$ 500 para pagamento do dia a dia. Em empresas grandes, normalmente tem a tesouraria, que faz vamos dizer, o acompanhamento desses pagamentos do dia a dia, tá certo? Vamos ver aqui. O Elvis comentou que então a liquidez do caixa é o que a empresa tem ali já pronto para gastar. E os outros, como contas a receber e estoque, ainda vai chegar no caixa. Exato, Elvis. Tá certo? O caixa é uma das contas com maior liquidez. Que imediatamente, quando eu preciso, ou caixa ou banco, tá certo? Hoje em dia, as empresas têm muito dinheiro no banco e a gente sabe que com o Pix, você gasta isso rapidamente, tá? Então, caixa e banco são contas com maior liquidez da empresa, porque eu consigo gastar esse saldo de forma rápida e instantânea, assim eu queira, tá certo? Então, gente, isso daqui a gente consegue analisar com duas demonstrações contábeis: balanço patrimonial e DRE. Nem entrei ainda nas demais. Veja o grau de importância dessas duas demonstrações contábeis, tá? Então, escolha de indicadores, comparação com padrão, diagnóstico e conclusões e depois tomada de decisão. Veja que, ao fazer um balanço patrimonial e a DRE, o patrão ou a empresa, né, o contador, o gestor, ele consegue tomar decisões coerentes com a necessidade da empresa, analisando essas duas demonstrações contábeis. E é por isso que elas são muito importantes, tá certo? E aí, gente, deu para entender a importância dessas duas demonstrações contábeis? O que é que vocês me dizem? Por quê, ó? Por que ela é importante, Ana Paula? Porque ela consegue uma visão do desempenho da empresa, a saúde da empresa, uma visão de dinâmica do caixa e se o seu negócio é viável, né? Então, se alguém quer saber se está dando lucro ou não, se é viável esse negócio, ela vai querer saber a tua contabilidade. Como é que estão os teus resultados, o teu lucro no final do ano, tá certo? É exatamente essas visões de negócio que você consegue ter ao analisar essas demonstrações contábeis. E aqui, gente, quais são as principais demonstrações contábeis? E aqui abrangendo, tá? Para algumas outras. Após balanço patrimonial e DRE, a gente vai ver demonstração do lucro ou prejuízo acumulado, o fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado e as notas explicativas. É o que a gente ainda vai falar um pouquinho mais, tá certo? E é o que lá na apostila 1 tá falando ali no finalzinho, tá certo? É sobre esses temas aqui. E aí vamos cá. Ana Paula, quando é que a minha empresa é obrigada a criar ou a fazer algo? Gente, existem normas que vão deixar claro o que é obrigatório ou não você fazer. E onde é que você vê isso, Ana Paula? Através das seguintes normas, né? Vale ressaltar que, de acordo com a Interpretação Técnica Geral, ITG, né, 2000, aprovada pela resolução, todas as demonstrações contábeis devem ser transcritas num livro diário, contendo as assinaturas do representante legal da empresa e do profissional de contabilidade legalmente habilitado. O que significa dizer isso, Ana Paula? Que o dono, o proprietário da empresa, assina, mas o contador também assina. E ele tem que ser legalmente habilitado. Então, ele tem que ter o CRC, tá certo? Então, para que ele assine, ele precisa ser legalmente habilitado. E aí vamos ver quem é que é obrigatório e quem é que é facultativo, tá certo? Balanço patrimonial, em regra geral, é obrigatório.
E aquilo que eu falei, gente, o balanço patrimonial é obrigatório para todos, com exceção do MEI, microempreendedor individual. Mas o ME, ó, o ME, ele é obrigatório, microempreendedor. O EPP, empresa de pequeno porte, é obrigatório, tá certo? Então, veja, empresa de capital aberto, aí que é obrigatório mesmo, tá certo? Então, vejam que os tipos, o balanço patrimonial é obrigatório para as empresas como um todo, tá certo? E a PME, que é empresa de pequeno porte, também é obrigatório, tá certo? E aí de médio porte, né, na verdade. E aí vamos lá, demonstração de resultado, DRE. DRE também é obrigatório para todas essas, que a gente fala que, em regra geral, o DRE é obrigatório para todo mundo, com exceção do MEI, como eu já tinha falado. E aí vamos lá, demonstração dos lucros ou prejuízos, substituída pela DPML, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Aqui, quando a gente estiver falando sobre esses tipos. Substituída também, ela foi substituída, e aqui, ó, para as microempresas e empresas de pequeno porte, ela é facultativa. Fluxo de caixa é obrigatório e facultativo para as micro e pequenas empresas. Demonstração do valor adicionado é facultativo, em regra geral. A única coisa que é obrigatória para onde? Para as SA, que são as empresas de capital aberto, certo? E as notas explicativas, ela é obrigatória para todos. Ana Paula, aonde é que eu consigo ver essas informações de melhor forma? Gente, vocês estão vendo essa siglazinha aqui, olha, PME, aí tem uma sigla. Que sigla é essa? A gente vai conseguir entender que são as normas simplificadas para as micro e pequenas empresas, como também tem outros tipos de normas. Então, se eu tenho curiosidade de entender mais, é interessante que eu tente ler essas normas. Então, empresa de contabilidade, contabilidade para pequenas e médias empresas. Existe um lançamento. Contabilidade para pequenas empresas. Contabilidade para microentidades. E assim sucessivamente. Tipo, se eu não me engano, acho que foi o Sebastião que comentou que é de cooperativa. Existe uma norma também para as cooperativas, tá certo? Posso até depois procurar, mas eu acredito que aqui nesse link que eu vou estar compartilhando com vocês, deixa eu até compartilhar aqui, ele puxe também de outras áreas, é porque eu não destaquei cooperativas, se eu soubesse até, eu tinha trazido as informações de cooperativas também, que é legal você ver, né, uma realidade mais próxima da sua. Eu acho interessante. Deixa eu colocar aqui para todos, compartilhar esse link, que é interessante. Tá certo? Se alguém tiver curiosidade de entender um pouquinho mais das normas técnicas da área contábil de cada tipo de empresa, você consegue ver aqui. Deixa eu ver, mais alguma pergunta? Não, nem mais nenhuma pergunta. Ixi, já são 8h37, gente. Que incrível, já passou rápido a hora. Deixa eu botar aqui o link da frequência. Deixa eu passar aqui o link da frequência. Cadê o link da frequência? Vamos pegar aqui o link da frequência. Só um minuto. Frequência. Frequência. Gente, o link da frequência que eu estou colocando, você só coloca o seu nome e a data. Nome, gente, nome, por favor, completo, tá certo? Nomezinho completo, que é onde eu consigo ver quem é você nesse. Tá. Deixa eu botar aqui no bate-papo. Depois encha o link. Link de frequência. Pronto. Vou colocar aqui. Depois vou colocar também nos grupos, tá certo? Deixa eu botar aqui, assistente. Vou puxar também os grupos de vocês. Então, vou mandar também nos grupos. Pronto, link de frequência. Depois eu vou soltar aqui nos grupos também, que é para não esquecer. Link de frequência. No instante passa, né? Pelo menos para mim foi no instante, né? Mas pronto. Link de frequência para um. Assistente.
Aqui de frequência para outro. Estou mandando para os grupos, tá certo? De vocês. Tá. Tem mais um. Pronto, mandei no grupo de vocês a frequência, tá certo? Então, gente, deixa eu continuar aqui. Deixa eu só mudar o mute aqui, Larissa. Voltando aqui para a apresentação. Tá aqui. Então, o que é que eu compartilhei com vocês, né? Essa questão de que vocês conseguem ver melhor para cada tipo de empresa qual é a forma, quais são as obrigações acessórias ou as obrigações de fato que elas necessitam, tá? Então, as normas simplificadas, a gente consegue entender bem mais essa questão. Continuando, no balanço patrimonial, a gente consegue ver bem claramente, né? O ativo, o passivo e o patrimônio líquido. O objetivo é equilibrar o capital próprio, analisando o ativo, o passivo e o patrimônio líquido, né? Então, é por isso que a gente chama de balanço patrimonial. E aí, às vezes, a gente vai fechar o balanço patrimonial e o balanço não fecha, ó. E aí você vê por quê? Não está equilibrado. Lembra, gente, o balanço, ele tem que ser o ativo igual passivo. E aí o aluno fica assim questionando, Ana Paula, mas como é que dá igual? E de onde é que sai o lucro? O lucro está lá na parte do passivo dentro do PL, tá certo? Mas no final de contas, o ativo tem que ser igual ao passivo. E por que isso, Ana Paula? Vamos ver aqui, ó. Por quê? No lado do ativo são as aplicações e recurso, e no lado do passivo é a origem do dinheiro. Então, você diz assim, se eu tenho um celular, o celular é um bem. Esse bem, né? Qual foi a origem do dinheiro desse bem? Aí você diz assim, eu tinha, Ana Paula, R$ 300. Não, vamos lá. O bem, um celular de R$ 1.500. Vamos lá. Comprei um celular de R$ 1.500, é meu bem, né? Ou seja, é o ativo. Comprei ele, Ana Paula, mas eu comprei. Dei entrada de R$ 300. Então, essa entrada, ele saiu do meu caixa, né? Logo, diminuiu ali os meus, vamos dizer assim, os meus bens, né? Deu uma diminuída. E o resto eu parcelei. Olha, aumentou uma obrigação, certo? Então, quando se fala qual a origem do seu bem? Foi de capital próprio, R$ 300, e o resto foi capital de terceiros. Eu parcelei. Parcelei em 12 vezes, em 10 vezes, né? Se for um iPhone, parcelei não sei quantas vezes, tá certo? Sebastião comentando que as cooperativas têm que fazer uma assembleia todos os anos, olha aí, para fazer ali a divulgação até mesmo dos seus resultados, né? Para os cooperados. Entendo. Então, gente, o balanço patrimonial nada mais é do que essa declaração de onde vem o dinheiro que você está aplicando. A Receita Federal, o que ela quer saber é isso, né? O governo quer entender aonde é que está, onde é que está vindo teu dinheiro. Tá certo. E você está aplicando aonde? Ok. E tu está pagando os impostos, né? É isso que o governo está de olho. E aí a gente vai ver posteriormente que a questão de entender um pouquinho mais das nossas declarações é exatamente para entender se eu estou pagando os impostos de forma adequada, tá certo? Muito importante isso. E aqui, gente, tem um printzinho, só para que vocês vejam que no Excel eu faço isso, mas lá no sistema eu vou estar tudo lançado bonitinho, eu vou fazer os encerramentos, tá? Não é algo que eu vou fazer de forma manual. Vai ter um sistema que vai me auxiliar nisso. E no final eu vou puxar um relatório que vai sair tudo isso. Lindão. E, Ana Paula, por que eu estou estudando isso? Porque tu tem que entender de onde é que vem cada informação dessa, tá ok? Mas lá no sistema já vem tudo bonitinho, isso porque você já fez o lançamento bonito, tá ok? Se não fizer o lançamento bonito, quando puxar aqui, aí não vai bater um lado, vai ficar um outro diferente.
Aí tu vai queimar teus neurônios até entender aonde é que está essa diferença, tá certo? E isso é a loucura de um encerramento de um período. Vai ter que enlouquecer procurando até entender se tem alguma coisa errada, aonde é que está. Né, fazer esses ajustes, né, às vezes a empresa acaba fazendo até ajustes, porque já desistiu, não sabe onde é que é, não, vamos fazer só um ajustezinho aí, joga em alguma conta aí outros, e aí faz esse encerramento. Mas isso, gente, não é adequado, o melhor é que você saiba exatamente qual é a conta perfeita. Essas contas que têm outros ou coisinhas do tipo assim, não são adequadas para o encerramento, tá ok? Aqui, gente, é o DRE. No DRE, a gente já consegue ver o quê? Receitas e lucros, né? Como a gente tinha mostrado ali no anterior. E aqui, gente, é uma forma diferente de ver essas receitas. Veja, então, que a empresa, às vezes você diz assim, olha, meu patrão é tão miserável, eu vejo um monte de gente entrando, um monte de dinheiro chegando, ele só vendendo mercadoria e ele é miserável, ó, mão fechada. Mas só que você não vê o quê? Aqui, gente, é a receita bruta dele. Veja como é grande. Enorme, né? Aí você pensa que tudo isso é o que ele fica. Mas vamos ver aqui o lucro, ó. Olha aqui onde é que está o lucro. Tchan, tchan, bem no finalzinho aqui. Ele não é bem inferior ao que entrou? Então, não brilhe os olhos pela receita da empresa. Porque receita bruta não significa resultado positivo, certo? Então, você vê as americanas você vai lá, é lotado, sem umas filas medonhas. Você diz o quê? Essa empresa está indo muito bem, essa empresa está vendendo à torta e à direita. Você comprar um bombom lá, né? Você vai comprar lá um bombom, aí você desiste, porque a fila é gigante. Mas isso não significa aqui, ó, pessoal, resultado econômico, lucro. Não significa isso. Então, nunca brilhe os olhos para o movimento da empresa. Ah, entrada e saída de clientes, olha, não tem nada a ver. Isso pode ser enorme, isso aqui, ó. Mas se eu não tiver uma boa gestão dos meus custos de mercadoria, das minhas despesas e dos juros, isso aqui pode acabar em nada, tá certo? Então, vem aí a gestão financeira, que é muito importante, né? O olhar estratégico para a organização. Eu posso vender muito, mas no final ficar com nada, dependendo muito da minha gestão financeira, tá ok? E aí, o que é que vocês me falam? Tá dando para entender? Não tá? Me deem um feedback aí, porque eu falo demais. Me contem aí se tá dando certo, se não tá. Bora? Estão tudo dormindo já? O que é que vocês me dizem? Tá dando para entender? Tá sim, sim, show de bola. Massa. Tá dando sim para entender, tá tranquilo. Show de bola. Então, gente, por isso que o balanço patrimonial e o DRE são tão importantes. E aqui eu trouxe alguns prints lá da apostila de vocês, que é importantíssimo que você acesse essa apostila, que você dê uma lida nela para você entender mais. Aqui não tem como eu entrar, me aprofundar nos temas, por causa até mesmo da nossa carga horária, tá certo? Mas o que é que eu trago para vocês? Essa responsabilidade de vocês irem lá, ler e tentar entender. Surgiu alguma dúvida? Anota para que você possa estar trazendo coisas novas ou entendendo coisas novas. Vamos ver aqui o que a Simone falou. Você explica muito bem, mas como é meu primeiro contato com a contabilidade, fica com dúvidas. Tá certo, Simone. E se você se sentir à vontade, quiser perguntar também, pergunte. Se não, pode mandar mensagem lá no WhatsApp que a gente responde também, tá certo? O Eric comentando, eu escrevi bastante pontos importantes da apostila. Exato, Eric, é desse jeito. Também é interessante a gente seguir ali TikTok, Kawaii, a gente, vez ou outra, tá lá mangando das coisas que tem lá. Mas que tal, olha aí, que tal vocês começarem a seguir pessoas da área contábil? Em pequenos vídeos, vocês podem ter conhecimentos estratégicos da área de vocês, né? E é interessante porque não fica longo, não fica cansativo, e o profissional ele vai tentar passar da melhor forma possível aquele conteúdo. E às vezes, num videozinho rápido, você consegue entender melhor que uma aula nessa.
tá certo? Então, é muito rico isso. Vamos ver, Mary também acho um pouco complicado. Mary, de fato, é complicado, né? Mas isso é na tentativa e erro, você vai tentando aprender, e isso vai desenvolvendo. Eu não vou dizer aqui que a gente tem uma fórmula mágica para aprender isso de uma hora para outra, não. É uma construção. A contabilidade é muito mais uma construção de processos que você vai criando. O Eric comentando que se tem alguém para indicar. Vamos lá, vou procurar aqui algumas indicações de Kawaii, que são aqueles vídeos Kawaii ou TikTok, que são coisinhas rápidas e que traz um conceito legal, tá certo? Durante a semana eu vou, talvez, indicando alguma coisa ou outra. E aí, gente, trazendo aqui, lá na apostila de vocês, ele tem falando um pouquinho sobre o resultado do exercício, algumas coisas que o resultado do exercício traz, né? No Carlos Miranda já quero. Tá certo. Na semana eu vou procurando e eu já compartilho com vocês videozinhos curtos, que é interessante que isso vai. E você começa a assistir aí o logaritmo do aplicativo já entende, já manda outros, tá certo? O legal é isso, que você vai assistindo uma coisa, aí vem, eles percebem que você tem interesse, já manda outras coisas e assim você vai desenvolvendo. E aqui, gente, falando um pouquinho sobre o resultado do exercício, né? Existem algumas siglas, inclusive caiu até nas questões sobre essas siglas, e é por isso que eu trouxe aqui para vocês, tá? Ana Paula, o que é esse PE? Participação estatutária, né? Esse LAI, lucro antes do imposto de renda. Então, antes do imposto de renda, ó, voltando bem aqui. Eu quero voltar, então é passando. Antes do imposto de renda, tá bem aqui, ó. É o lucro antes do imposto de renda. É como ficasse aqui no meio, tá? Tirei tudo isso, vim a receita, aí vem deduções, custo de mercadoria, despesa de mercadoria, juros. O que sobra aqui, a gente chama de LAI, lucro antes do imposto de renda. Depois vem o imposto de renda, certo? E aqui, LAP, lucro antes das participações estatutárias. E aí a gente vai ver o que são as participações estatutárias, tá? E o LLE, lucro líquido antes do exercício. Então, é o lucro líquido que eu já tinha acumulado anteriormente. Então, o LLE só vai ter empresas que já tenham mais de um ano, né? Porque se eu comecei agora a empresa, eu não vou ter o lucro antes do exercício. Agora, se é uma empresa que já está 2, 3 anos, eu vou ter um lucro que sobrou do ano anterior que vai vir para esse, tá certo? Isso se tiver tido lucro, se não, prejuízos acumulados, né? Que também pode ficar aqui. E aí, gente, falando, deixa eu ver aqui, falei sobre essa questão do LLE, do lucro, resultados acumulados. Ó. O resultado acumulado, ele pode ser o LLE prejuízo, como pode ser o LLE lucro. Resultados, né? Lucro líquido antes do exercício, que é o LLE, eu posso ter lucros, coisas positivas ou momentos negativos da empresa, tá certo? Muito importante isso. A gente sempre fala de empresa com lucro, porque a gente espera que as empresas sejam lucrativas. Mas, vez ou outra, a gente encontra, vez ou outra, mais para mais vezes, a gente encontra empresas que não estão dando lucro. A gente vê que tem pesquisa do IBGE que diz que a maioria das empresas fecham com até 3 anos. E o porquê que isso acontece, Ana Paula? Porque quando a empresa muitas vezes está dando um lucrinho, o empresário acha que aquele dali já dá para gastar. E ele não reinveste, ele tira os dividendos. Aí, quando a empresa precisa, não tem o quê? Capital de emergência, e uma necessidade de emergência, ele não tem ali guardado lucros, né, para a emergência. Então, é importante. E aqui, gente, é o modelo que tem lá na apostila de vocês da DRE. Veja que ela é bem simplificada. E por que que é simplificado? Gente, esse curso, ele não é um curso avançado. Ele é um curso básico de início. E posteriormente, se você quiser entender mais, você tem que continuar os estudos, tá? Então, você pode ver melhor isso lá na página 86 da sua apostila, que é muito interessante. A professora vai colocar os slides no grupo? Vou sim. Tanto no grupo quanto junto com a gravação da aula, tá? Que hoje está gravando. César, a aula vai ficar gravada na webconferência para nós podermos ficar revendo as explicações também, tá certo? Vai ficar essa aula aqui. No quinto encontro,
tanto eu quanto a Cris, a gente estava junto conversando e acabou foi passando e a gente esqueceu de colocar para gravar. Foi esse o problema, tá certo? Mas esse sexto encontro vai estar disponível lá, tá ok? E aí, gente, já estamos na nossa retinha final. Só para concluir aqui essa parte das demonstrações do lucro ou prejuízo acumulado, que é a DLPA, tá certo? Para a gente fechar na DLPA. Aí, apresenta o valor final entre o lucro ou prejuízo acumulado desde o início da empresa. Interessante, porque a DLPA, a gente iria conseguir ali acompanhar todo o processo, tá certo? E aqui, ó, vamos ver aqui o que é que ele fala da DLPA? DLPA. Pronto. Deixa eu ver, acho que aqui não está falando da DLPA, não. Pensei que falava alguma coisa da DLPA. Não, voltando aqui, ó. E aí, a DLPA é utilizada para demonstrar as mudanças no patrimônio líquido de uma empresa e onde ela foi aplicada durante o período pré-determinado. Estas mudanças no patrimônio líquido podem resultar em um aumento do lucro ou perdas retidos, né? E ali você consegue estar acompanhando na DLPA exatamente essa questão, né? Se eu estou indo bem ou se não, né? E aqui tem um pouquinho, ou mostrando mais ou menos como é que seria essa DLPA. Saldo do início do período. Veja que essa empresa ela começa negativa, é como se tivesse um prejuízo acumulado de 100 mil. Quando tem 100 mil entre parênteses, significa dizer que ele está negativo, tá certo? Então, ó, anos anteriores, né, saldo do início do período, ele estava com 100 mil negativo. Ajuste dos exercícios anteriores, mais 20 mil aqui negativo. Reversão de reservas de lucro de 100 mil. Então, ele pegou ali algumas reservas e fez com que a empresa tirasse aquele prejuízo, né? Lucro líquido, prejuízo líquido, ele ficou positivo de 30 mil. Transferência para reservas de lucro, né? Menos 20 mil. Dividendos. Então, tirou ali dividendos, tá certo? O que é dividendos, Ana Paula? É a distribuição de lucro para os sócios, né? Que aí a gente chama de dividendos, tá? Dependendo do tipo de empresa. E aqui, ó, parcela do lucro incorporada ao capital. Então, da parte que sobrou do lucro, eu incorporei um valor para o capital social. Dividendos anti-ocupados, né? E o saldo final do período, de 150 mil. Então, aqui eu estou explicando do lucro que eu tinha para onde é que foi cada centavo, tá certo? Então, Ana Paula, é lucro. Aí o que, que o pessoal faz? Saca o dinheiro todinho, compra logo uma Hilux. Ou então vai viajar lá para Disney. Caramba, tu pegou o dinheiro, nem fez uma transferência disso de reserva de lucro, tu não fez uma reserva, tu não incorporou nada ao teu parcelamento, nem nada. E é por isso que as empresas fecham, na grande maioria, tá certo? Então, destinação do lucro do exercício, eu tenho que verificar a compensação de prejuízo, reserva de lucro, dividendos e o aumento de capital social. Lucro não é para ser sacado e gastado, não. Eu tenho que fazer uma distribuição de forma adequada. Sim, eu tenho que tirar um dinheiro para mim, é claro, porque eu estou trabalhando, estou tendo uma empresa, mas eu tenho que entender que eu tenho que fazer uma reserva e até mesmo, quem sabe, aumentar o meu capital investido na empresa. Tá ok? Então, gente, é esse o nosso, vamos dizer assim, nosso momento de, nosso tema, vamos dizer assim. Quero agradecer a quem ficou até o finalzinho. Temos 37 pessoas, de uns 50, de 40 e tanto que tinha, né? Então, você ficou até o final, ó, firme e forte, parabéns, tá certo? Vamos ver aqui, deixa eu ligar aqui para que a gente tire aquela fotinha nossa, tradicional foto, para marcar o nosso encerramento. Vamos ver aqui. Olha aqui, show de bola, Meire, Isaac, Sebastião, a Patrícia aqui, Rafaela, tudo bem? O seu Ronaldo, tudo bem, Ronaldo? A Ellen, matando a saudade. A Ellen, a Fediana e a Amy Figueiredo. Maravilhoso. Vou tirar aqui a foto, tá? Vamos ver. Vou tirar aqui a primeira. Sandra. Anta. Show de bola. Salvar aqui essa primeira fotinha. Não desligue ainda a câmera, que pode ser que você ainda esteja na outra telinha. Deixa eu guardar aqui, salvar. Vamos para a próxima. Show, tá aqui mais uma.
O Carlos, show, vendo aqui o Carlos, super participativo também. Deixa eu salvar aqui. Salvei, Natália. Gente, vocês são maravilhosos. Obrigada por ficar até o final, tá certo? Beijão, vou botar o material lá no grupo. Beijão e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Bom descanso aí para vocês.